Bem-vindas à nossa primeira aula de Teologia Sistemática 1, Teontologia, com o professor José Roberto. Que bom tê-los aqui, que bom estar de volta com vocês nas nossas aulas ao vivo. Espero, né, que todos vocês estejam bem, estejam animados, com saúde, muito animados, porque, como vocês já conhecem, bem conhecem o vosso professor, ele é muito animado, tem muito conteúdo, tem muito de Deus, e é pentecostal até o tutã. Eu estou ouvindo, Professor, viu? professor, seja muito bem-vindo. É uma honra para nós, um privilégio, uma alegria ter o senhor aqui em mais uma disciplina, ter o senhor de volta aqui com essa turma que já conhece o senhor também. E eu confesso aqui que, quando eu sei que a disciplina é do senhor, eu já fico ansiosa, porque eu fico, meu Deus, o que vai ter? Porque eu sei que são sempre coisas muito boas e a gente sempre aprende muito com o senhor. Antes de passar a palavra, eu já quero fazer uma oração para nós darmos início a essa aula, pode ser? Amém. Sim. Então tá bom. Deus, nós queremos render graças ao teu nome, pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos. Quero te agradecer pela vida de cada aluno, cada aluna, aqui no ao vivo, aqueles que assistirão posteriormente. Quero agradecer ao Senhor pela vida do professor Zé Roberto, colocar esse tempo diante do Senhor. Pedir para quem tudo o Senhor dirija, dê clareza, que teu Espírito ilumine a mente, Deus, de cada um desses alunos. Senhor, dê graça ao professor José Roberto e nos instrua nesse tempo, Deus, que o Senhor se revele a nós, que nós saímos daqui te conhecendo mais para te servir melhor e te amar mais, Senhor. Essa é a nossa oração e o nosso desejo. E o fazemos assim, com ações de graças, em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Professor, fique à vontade e a turma é do Senhor. Olá, Késia, paz, satisfação enorme estar aqui mais uma vez com essa turma abençoada. Estão me ouvindo bem, gente? Tudo em paz, tudo tranquilo? Graças ao bom Deus, não é? Uma alegria imensa, meu Deus, alegria imensa reencontrar essa turma tão querida, já praticamente aí na metade do curso, né? É um bom sinal, isso é um bom sinal. Quem chegou até na metade vai até o final agora, né? Daqui para lá é só tranquilidade. Bom, hoje nós começaremos aí a disciplina de Teologia Sistemática 1. Agora eu estou em casa, né? Porque eu já ministrei para vocês História de Israel, e também ministrei para vocês Teologia do Novo Testamento, né? Então, são uma matéria, está no núcleo da parte mais histórica, de áreas afins, porque foi um olhar para a história de Israel, mas a partir da geografia e da política. A Teologia do Novo Testamento é do núcleo da área bíblica, e agora eu estou em casa, né? Porque Teologia Sistemática é exatamente o núcleo no qual eu tenho trabalhado um pouco mais, produzido alguma literatura, né? Bom, hoje o desafio nosso é significativo, porque nós vamos estudar nada mais, nada menos do que Deus, né? Como se isso fosse possível. Então, nós vamos arranhar aqui algumas coisas, e já na introdução aí, se a Kézia puder passar para nós, né? Nós começamos apresentando algumas questões ali sobre o nosso tempo, né? Porque estudar a doutrina de Deus hoje é um desafio, né? É um desafio por várias razões. E nessa caminhada de teontologia, por ser uma disciplina que está na área da teologia sistemática, eu pensei em fazer alguma coisa um pouco diferente para vocês. E na elaboração do e-book, na semana que vem, nós vamos estudar a questão da teontologia, mas de uma outra forma, procurando o estudo de Deus na teologia bíblica. Isso é uma inovação, porque, via de regra, se estuda a pessoa de Deus na teologia sistemática. E aí eu quero mostrar para vocês que, diferente do que se pensou durante algum tempo, nós podemos construir uma teologia de Deus não só a partir do recorte da teologia sistemática. Aliás, os estudos da teologia bíblica acerca de Deus
são extremamente revolucionários, né? Nós também estudaremos a doutrina de Deus na teologia histórica, porque quando a gente estuda Deus na teologia histórica, nós vamos percebendo, por exemplo, como que a doutrina da Trindade surgiu. Nós não temos nenhuma controvérsia em torno da doutrina da Trindade no início do cristianismo, ali nas primeiras comunidades de fé do período embrionário, não é, do cristianismo. Mas depois, quando o cristianismo se dilata pelo Império Romano, e aí os cristãos têm contato com outras culturas, aí surgem dúvidas, não é? Mas vocês dizem que adoram um único Deus, ali tem alguém adorando a Jesus, aquele outro está adorando o Espírito Santo, e tem alguém aqui adorando Deus Pai. Como é que pode ser uma religião monoteísta, sendo que vocês estão nos falando de 3 deuses, não é? E como que a gente vai entender isso? Não é matéria da teologia bíblica, porque é um fato, um acontecimento, um dado que surge no desenvolvimento da história do cristianismo. Então, na semana que vem, já estou antecipando, né? Eu sempre falo que a aula que vem é a melhor, para que vocês não desistam, né? Então, aí vocês pensam, a de hoje foi catastrófica, mas tem salvação para esse pecador aí, e vai ser a próxima aula, tá? E assim a gente vai caminhando, né? E vamos também estudar na semana que vem a presença de Deus na teologia prática. Deixa eu perguntar aqui, faz algum sentido a gente estudar a doutrina de Deus, principalmente a pessoa e a obra de Deus, e isso não reverberar na nossa vida prática? Qual é o sentido? Qual é o significado da gente estudar mais acerca de Deus e esse conhecimento fazer da gente apenas mero teórico da fé? Então, nós seremos desafiados aqui a cada aula, nesse processo de conhecer Deus, de converter, de transformar esse conhecimento em prática de vida, né? Então, na semana que vem, a gente vai olhar Deus na teologia bíblica, Deus na teologia histórica, Deus na teologia prática, porque no nosso terceiro encontro, aí mergulhamos em Deus, mas a partir da teologia sistemática. No slide da introdução que nós temos aí, e o e-book, eu presumo que já esteja disponível, eu acredito que sim, né, Kézia? Lá no portal. Se não tiver, daqui a pouco vai estar, né? Então, durante a semana, vocês acessam lá. Os slides também estarão disponíveis, todos os slides aqui da aula, né? E a gente começa a introdução do e-book dizendo que nós vivemos um período em que alguns autores ainda ousam dizer que é a pós-modernidade, termo que está em uso por alguns, em desuso por outros, né? E a gente tem percebido que essa é uma era de pluralização, privatização e secularização. Quem traz para nós esses 3 elementos aqui é o Rubem Amorese, em uma obra que ele trata da questão da pós-modernidade, não é? Então, ele diz que esse tempo nosso rotulado aí de pós-modernidade é um período de pluralização, significa que ninguém é detentor da verdade, a verdade é um elemento esparso, nós encontramos indícios de verdade nas diferentes falas, nas diferentes ideologias e tradições, não é? Mas, ao mesmo tempo, também é uma época contraditória, porque se trabalha muito a questão da privatização. Então, você pluraliza de um lado e você privatiza do outro, e tem a ideia da secularização, do desencantamento, mas também de reencantamento do mundo, com a presença ou com a exclusão do sagrado. Bom, tudo isso para dizer que o nosso tempo é um tempo de teses contraditórias, né? Um exemplo que a gente vai perceber na aula de hoje é o avanço do ateísmo ou do neoateísmo e, ao mesmo tempo, essa revitalização da espiritualidade que acontece, não é? A gente não tem uma única era, um único fenômeno acontecendo no que diz respeito aí à questão da religião. Então, livros sobre ateísmo aquecem o mercado literário, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e a Bíblia continua sendo o livro mais vendido.
Não é um tempo, então, contraditório? Né? É exatamente por conta dessa mistura. O próximo slide aí, nós já avançamos aqui um pouco mais, e olhando para o contexto da Europa, citamos ali uma pesquisa que apontou o avanço do ateísmo, né? 33% dos europeus admitiram a questão da existência de algum ser superior ou poder espiritual, e cerca de 35% dos europeus criam ali na existência de Deus, né? E aí o Timothy Keller tem um livro sobre a questão da crença em Deus, nesse período de avanço ali do ateísmo, e ele diz que em boa parte da Europa verifica-se o aumento no número dos que frequentam alguma igreja. E se tem um ambiente que é refratário, que é hostil à fé cristã, é o ambiente acadêmico. Mas ele próprio diz que a fé religiosa também tem crescido em alguns nichos acadêmicos, não é? De novo, essa introdução falando das teses contraditórias da nossa época. A cruzada dos ateus da atualidade contra Deus é avassaladora. Mas aí o Alistair McGrath escreveu um livro com o título Deus não vai embora. Deus não vai embora. Então, diga o que quiser, fale o que quiser, Deus está vivo, ativo, atuante, operando na história, né? E aí olhamos para o Brasil. Vamos tirar o olhar da Europa, de outros ambientes, e vamos pensar aqui no Brasil. Será que o brasileiro acredita na existência de Deus? Há um ditado que diz que Deus é brasileiro, né? Deus, quando escuta isso, deve ficar, né, feliz ou não, depende, né? Mas, assim, quando nós estudamos a história da evangelização do Brasil, ou mesmo da descoberta ou do achamento do Brasil, um escritor chamado Riolando Aze, ele tem um livro sobre a influência da teologia na formação da sociedade brasileira, e ali ele diz que dois tipos de teologias se estabeleceram na cultura desde o Brasil colonial. Então, para citar exemplo aqui, nós temos uma época em que há uma teologia da cristandade. Essa teologia da cristandade é a teologia da corte, do império, da coroa, da igreja atrelada a esse regime eclesial de poder, que é a cristandade, e há também uma teologia popular, uma teologia que surge no chão da história da gente sofrida, né? E uma marca dessa teologia que aparece é a teologia da paternidade divina, de vertente católica, que vai se popularizar. Gente, eu estou falando de Brasil colonial, lá atrás, lá atrás. Não é sem razão que o brasileiro, ainda hoje, ele crê em Deus. No seu livro, no seu e-book, vai aparecer todas essas referências aqui das fontes que eu estou citando, né? Em tempos mais recentes, mais de 90% das pessoas entrevistadas dizem acreditar em Deus. Gente, 90%, 90%, né? Essa é uma informação que está na Teologia Sistemática do Franklin Ferreira, é uma obra, assim, maiúscula no que diz respeito à discussão de teologia sistemática, e quando ele trata da doutrina ali da existência de Deus, ele traz esse dado dizendo que, em nosso contexto, a crença na existência de Deus ela é altíssima. Quem acha que o Franklin exagerou, tem uma outra pesquisa aqui falando que 98% dos brasileiros acreditam em Deus ou, no mínimo, admitem a sua existência. É um percentual absurdo, absurdo, né? E essa pesquisa aqui da revista Veja, que foi solicitada ao Instituto Vox Populi, apresentou o resultado ainda maior, né? Imagina a frustração de quem vai fazer a pesquisa querendo provar que o brasileiro ele não tem religião, ele não crê em Deus, ele não acredita em nada disso. Aqui está, 99% dos entrevistados dizem acreditar em Deus e 83% acreditam na vida eterna. Agora, o que nós, enquanto igreja,
fazemos com esses dados? Para nós, isso é uma ajuda expressiva. Quando nós estamos evangelizando, pregando, falando das coisas sagradas, nós estamos em uma cultura aberta ao sagrado, aberta a Deus, aberta ao divino. É diferente, gente, de muitos outros países, de muitas outras culturas, onde não se acredita na existência de Deus, não é? Caminhando, então, um pouco mais aí na nossa introdução, aí aqui a gente tem a seguinte situação. Essa teologia que vai se propor a estudar Deus tem um duplo desafio. Em primeiro lugar, abrir caminhos novos para falar de Deus em um mundo caracterizado pela expansão dos sem religião. Então, é fato, e eu estou dizendo aqui, de dados que reiteram, que comprovam, pelo menos no caso do Brasil, a crença na existência de Deus, mas hoje os dados, e gente, não é só no Brasil, isso é em escala global. O grupo que mais cresce hoje é o grupo dos sem religião, né? E nós vamos chegar lá, vamos analisar aí alguns dados assustadores. Então, no Brasil, nós temos uma crença em Deus com um percentual elevado. Não reflete a realidade do mundo de hoje. Aí eu pergunto, como é que nós vamos falar de Deus nessa nova configuração, nesse tempo de teses contraditórias, não é? O segundo desafio da teologia, então, é despertar as comunidades de fé, as igrejas, para revitalizar a paixão pela doutrina de Deus. É impressionante como que na história do cristianismo a doutrina de Deus foi trabalhada mesmo nas classes, nas faixas etárias mais ínfimas no sentido de idade. Ali em tenra idade a igreja já tinha uma certa preocupação em ensinar algumas coisas a respeito de Deus, né? Agora, hoje, eu não sei, mas me parece que essa questão está diluída. A gente se contentou em crer naqueles atributos de um Deus onipotente, onisciente, onipresente, não é? E a gente fechou a caixinha em torno disso. Não há uma profundidade, não há uma busca maior por compreender melhor o Deus das Escrituras. E tem um livro que nós vamos trabalhar aqui, na aula de hoje nós falaremos um pouco sobre ele, o livro Seu Deus é Pequeno Demais. Nesse livro, o autor ele vai mostrar como que algumas caricaturas deformadas de Deus foram conquistando espaço no meio dos cristãos e como que isso é prejudicial ao desenvolvimento de uma espiritualidade saudável e transformadora. Mas aqui também nós temos uma fala do Kevin Van Hooser, quando ele afirma que a doutrina de Deus ela não foi esquecida nas igrejas, mas ela permaneceu negligenciada durante boa parte do século XX. Ora, se essa teologia ela permaneceu negligenciada durante um bom tempo, que conhecimento esses fiéis desenvolveram acerca do Deus da Bíblia? E ali ele cita um teólogo reformado, John Frame, e o John Frame diz que nós vivemos em uma época em que o conhecimento de Deus é raro. Lembra da questão da tese contraditória? Isso também dentro da igreja. Se você chegar lá na sua igreja, na sua comunidade, e chamar um por um dos irmãos e das irmãs que se congregam com você, e você perguntar, me fale acerca de Deus, o que você sabe acerca de Deus? Qual será o resultado dessa avaliação, dessa pesquisa, desse diálogo, desse bate-papo? O John Frame é categórico. Nós vivemos em um período em que o conhecimento de Deus tem se tornado raro. Agora, a gente precisa revitalizar essa busca, essa paixão, esse fascínio, esse encanto com o estudo da doutrina de Deus. E o David Wells, lamentando também a questão da teontologia nas igrejas, fala aí da falta de importância dada a Deus em muitas igrejas. Portanto, duplo desafio. Qual é o primeiro?
como articular a nossa pregação a respeito de Deus em um mundo marcado pelo crescimento do grupo sem religião. Segundo desafio, como despertar na própria igreja a paixão pelo estudo da doutrina de Deus. Portanto, essa é a introdução que a gente apresenta aí, e já podemos, quer dizer, na sequência, né, começar aí. Pode deixar essa parte aí, isso. Já vamos aqui para a nossa primeira unidade, a existência de Deus, e nós começaremos aqui tratando de duas questões também contraditórias. De um lado, a negação, e de outro, a gente tem também ali a distorção. Um primeiro grupo que quer negar a existência de Deus, e um outro grupo que não se sente capacitado para desqualificar a questão da crença na existência de Deus. Mas, ao mesmo tempo, cria-se tantas coisas, tantas distorções, e esse conhecimento de Deus também fica prejudicado. Bom, vamos começar aqui pelo neoateísmo. Se você ainda não ouviu falar acerca desse termo, é importante que crave ele, porque vai ouvir com bastante frequência aqui na disciplina. Vamos pensar, então, que desde o Brasil colonial houve um certo ensino, não é? Um certo repasse, uma certa transmissão da doutrina que os colonizadores trouxeram para o Brasil. E no Brasil colonial, é uma fala do Riolando Aze, nós temos ali a perspectiva teológica da paternidade divina, que passou a servir também de instrumento de sacralização da própria sociedade patriarcal. Então, o Brasil ele nasce já desde os tempos mais remotos, tendo ali algum contato com essa doutrina da paternidade divina. Mas vamos caminhar um pouco mais aí. O fato do Brasil ter surgido à sombra da cruz, como dizem vários historiadores, não significa que nós estejamos vivendo assim um bom momento. E também, gente, não significa que nós conseguiremos fazer com que Deus seja a totalidade dentro de uma cultura, apesar daquelas pesquisas indicando aí um crescimento absurdo de pessoas entrevistadas que creem na existência de Deus. Então, nós temos aqui uma afirmação falando acerca desse conflito entre ateus e cristãos, que não é uma novidade, não é uma particularidade do nosso tempo. O debate era tão acalorado no mundo antigo quanto é hoje. A gente acha que esse conflito, né, entre quem crê em Deus e quem não crê, parece que é uma coisa só do nosso tempo. Aliás, a gente pega essa mesma fala para muitas coisas. Então, parece que tem coisa que só é daqui, do agora. E, na verdade, não. O combate entre quem crê e quem não crê é muito antigo, né? Os epicuristas zombavam dos estoicos por suas crenças teístas, isto é, crença na existência de Deus. Nós temos também os céticos que zombavam da ideia do bem, dos platônicos e também do motor imóvel dos aristotélicos, aqui pensando, então, em tradição filosófica que sempre se interessou ali pela pessoa de Deus, né? E nem todas as nações, olha que afirmação, gente, nem todas as nações ficaram apaixonadas ou foram convencidas pelo Yahvé de Israel. Em toda cultura, gravem isso, em toda cultura, com crentes em Deus, houve incrédulos. Em nenhum sentido podemos dizer que já houve aceitação universal do teísmo ou do ateísmo. Então, é um conflito que existe, e ninguém vai conseguir debelar, colocar um fim. A gente continua aí nessa discussão, né? Claro, a gente precisa, então, se preparar, uma vez que vai ter essa convivência aí por tempo indeterminado, melhorar, no mínimo, a nossa linha de argumentação, né? O próximo slide aí, já pensando, então, na questão desse neoateísmo, primeiro a gente tem que pensar assim, para quem faz teologia, Deus é fundamental. No final do slide, o Norman Geisler é um teólogo que a gente tem feito aqui uma menção
até repetitiva na disciplina, ele afirma que a existência de um Deus teísta é o alicerce de toda a teologia cristã. O que ele quer dizer com isso? Que se a gente tirar Deus do discurso teológico, o edifício da teologia desmorona, né? Então, assim, com toda a humildade, eu digo para vocês o seguinte: nós estamos agora diante do tema, eu diria que praticamente majoritário da teologia, que é o próprio Deus. Aliás, né, a própria palavra teologia, ela está muito associada ao próprio Deus. E aí o Geisler está dizendo, tira Deus da teologia e acabou. Muitos nos criticam, dizendo, mas a teologia é uma disciplina, é uma área de conhecimento que está focada apenas em Deus. É fato. E para nós não é uma afronta, é um privilégio a gente saber que tem uma disciplina que nos permite estudar um pouco a pessoa e a obra de Deus. Próximo slide. Aí aqui a gente começa já a avançar um pouco, pensando então nesse ateísmo. O e-book que você vai receber vai dizer que a palavra ateu hoje tem sido empregada para quem não crê em Deus. Mas os cristãos já foram chamados de ateus, não é verdade? Porque lá atrás, ateu era quem não cria nos deuses. Hoje o conceito passou aí por um processo de atualização e nós entendemos que ateu é quem não crê no Deus judaico-cristão. Lá atrás, não. Lá atrás, ateu era aquele que não cria nas divindades e os cristãos se inserem perfeitamente aí nessa categoria, né? Hoje nós pensamos aí no ateísmo enquanto crença de que Deus não existe, ou de uma maneira um pouco mais elaborada, né? Uma proposição filosófica que nega a realidade do Deus, do teísmo, ou até mesmo de outros seres divinos. Aí estamos pensando no conceito nos dias de hoje, né? E aí surge a questão, o que é o neo-ateísmo? O próximo slide vai mostrar que esse termo surgiu ali em torno de 2006. Então, Gary Wolfe estava escrevendo para uma revista britânica, e uma revista destinada a pessoas cultas, curiosas, intelectualmente mais exigentes, não é? E ele, então, começa a perceber que pelo menos 3 autores estavam se tornando best-sellers. E eles estavam escrevendo sobre o quê? Escrevendo sobre ateísmo. O ateísmo, via de regra, trabalha com uma linguagem mais refinada, mais rebuscada, se utiliza muito da ciência, não é? Então, é um aparato intelectual um pouco mais sofisticado. Surge, então, a pergunta, mas como é que essa literatura sobre ateísmo ela está se popularizando? Quem são esses autores? O que eles estão escrevendo? O que eles estão defendendo? O que eles estão propondo e a ponto de se tornarem aí autores de best-seller e tendo uma penetração até mesmo na baixa cultura. E ali ele descobriu que Sam Harris, Richard Dawkins e Daniel Dennett eram os 3 principais articuladores dessa proposta do neoateísmo. Depois surgiu ali o Christopher Hitchens, e ali nós formamos aquilo que tem sido chamado, né, de 4 cavaleiros do neoateísmo. Gente, o que essa turma tem dito sobre Deus assustaria e assusta algumas pessoas que estão aí trilhando a sua jornada de fé e até mesmo aquele encanto, aquela fé inocente, no bom sentido, não é discriminatória, não é pejorativa a minha fala. Eu estou dizendo um cristão comum. Vocês que estão aqui estudando, pesquisando, teólogos e teólogas, não é? Vão aprender a lidar melhor com essas críticas, com essas afrontas. No entanto, o que esses proponentes do neoateísmo dizem chocaria a fé de algumas pessoas, né? E aí o neoateísmo passou, então, a ser conhecido como uma defesa entusiasta, né, do ateísmo e uma crítica mordaz da crença religiosa e do respeito cultural pela religião.
dá para a gente desmembrar aqui o conceito, né? Então, vamos lá. Primeiro, é uma defesa entusiasta. Você não encontra nesses expoentes do neoateísmo falas vagas, escritas não bem articuladas, bem pensadas, bem construídas. Não, nós estamos falando de uma proposta entusiasta. Essas pessoas não escrevem com uma certa hostilidade à fé cristã, sem um bom preparo. Nós, quando falamos de Deus, fazemos, às vezes, de maneira displicente, sim ou não? Nós, às vezes, falamos de Deus de maneira fria, sem encanto, sem fascínio. Me vem à memória uma ocasião em que Voltaire estava passando próximo a uma praça pública e lá tinha um pregador do Evangelho falando das maravilhas de Deus. Voltaire parou e assistiu à pregação. E alguém disse para ele, mas por que você está ouvindo o pregador? Você não acredita em nada daquilo que ele diz. E Voltaire disse assim, eu não creio, mas ele crê. Olha a maneira como ele prega. Será que esses neoateístas diriam a mesma coisa a respeito das pregações insossas, maçantes, entediantes, rotineiras, que nós encontramos nos púlpitos hoje? Porque a defesa do neoateísmo, ela é entusiasta, e ela é uma crítica mordaz. Gente, não tem meio termo, não tem um diálogo pacífico com religião. A crítica é pesada. E aí eu pergunto por quê que esses autores vão se tornando, então, best-seller em diferentes países, porque eles escrevem, e quem lê sabe que eles estão escrevendo com uma paixão, com um fervor, ainda que contra Deus. Agora, pasmem, se nós falássemos de Deus com a mesma garra, com o mesmo entusiasmo, com a mesma paixão, pode ter certeza de uma coisa: muitas pessoas também desejariam servir o Deus que nós estamos pregando, né? Caminhando um pouco mais, vamos olhar aí, né, como que anda esse mercado literário, pensando nesse produto que é o neoateísmo. Eu tenho escrito alguns livros, e esses dias, fazendo uma conta aqui, já publiquei mais de 50 livros. Mais de 50 livros. E tem mais uns quantos aqui no prelo, né, para publicação. Aí você vai dizer, mas são livros pequenos. Tem. Os menores, 112 páginas. Mas tem livros com 700 páginas também, né? Dá para ler em uma sentada. Depende, né? Depende. Bom, agora, gente, olha isso aqui. Os autores ateus saíram de onde? Saíram do gueto, porque eles perceberam que essa militância precisa ser mais arrojada, ela precisa ser mais ousada, mais destemida. Então, eles saíram do gueto e eles encontraram no mercado literário um dos seus principais aliados. E entre 2006 e 2007, lembram da data ali do surgimento do ateísmo? Foram vendidos quase 1 milhão de livros sobre ateísmo. Quase 1 milhão de livros sobre ateísmo. E aí eu não posso deixar passar a oportunidade, né? Aí os crentes reclamam de comprar um livro sobre Deus, não é verdade? Assim, um desinteresse. Eu vou continuar aqui, que, né, já dá um desânimo, né? Então, assim, a obra do Richard Dawkins, Deus, um delírio, só a edição em capa dura, vendeu cerca de 500 mil exemplares. Não estou falando de material com uma produção inferior para atingir uma larga escala, um público maior. Não. Lembra? É uma literatura exigente, para a mente refinada. E aí você tem as pessoas da baixa cultura indo lá e comprando, porque ela quer saber o que esses homens estão dizendo acerca de Deus. E esse livro do Richard Dawkins, Deus, um delírio, ele tem umas afirmações assim, perturbadoras, né? Veja só, Deus é um delinquente psicótico. Então, na verdade, Deus não existe.
Deus não existe. Mas esse Deus que esses cristãos estão pregando é o quê? É um delinquente psicótico. Inventado por quem? Por loucos, iludidos, delirantes e que perderam contato com a realidade. É isso que ele está dizendo e vendeu, né, até o momento em que foi feita aqui a apuração, 500 mil de livros falando exatamente essas coisas. Vamos caminhar um pouco mais na sequência. Aí nós temos o Michel Onfray, esse é um filósofo e escritor francês. Ele tem um livro, né, Tratado de Ateologia. Estão percebendo o azinho ali? Não é um tratado de teologia, não. É um tratado de ateologia, a ideia da negação. Só na França ele vendeu 200 mil exemplares. Só na França. Aí eu pergunto para você, qual é a contribuição da França no que diz respeito ao desenvolvimento da cultura? Gente, o maior marco na área da intelectualidade que a gente tem não foi a Revolução Francesa, não é isso? Quando você estuda, nas últimas décadas, os grandes formadores da cultura desse mundo pós-moderno, quem são eles? Franceses. Franceses. É um potencial, é uma capacidade intelectual realmente acima da média. E ali nós temos, então, nesta obra, a afirmação de que o Deus judaico-cristão é a mais absurda de todas as divindades. Uma abstração, não é real, não, é uma abstração repleta de contradições. Aí eu penso assim, quem é que vai chegar para o Michel Onfray e dizer para ele que não, que o nosso Deus, ele não é, sabe, a mais absurda de todas as divindades, não. Ele é um Deus extremamente zeloso, santo, puro, tem atributos, sabe, interage com a humanidade. Como é que a gente chega para alguém desse nível para tentar mudar ali a sua, né, não sei, talvez não mudar a sua mente, mas então fazer frente às suas críticas à fé cristã? Pode ir para o próximo slide, nós já estamos, meu Deus do céu, quase fechando aqui o primeiro tempo, né? Misericórdia, ou louvado seja Deus, depende, né? Pai do céu. Aí nós temos a questão desse neoateísmo, e eu estava aqui pensando, eu vou ministrar em uma conferência falando sobre a família, a missão da família, educar, cuidar e inspirar, e pensando muito, né, sobre o papel da família cristã nos dias de hoje. E lendo um texto ali sobre a questão da família, o Dennis Randey, um escritor, teólogo que fala para a família, ele diz assim que a nação está fraca. E a nação está fraca porque a família está fraca. E ele diz assim, por que a família está fraca? Aí ele diz, porque ela está fraca na sua compreensão de Deus, na sua convicção a respeito de Deus e também nas suas experiências com Deus. Então, qual é o primeiro problema que ele está apontando ali? É um problema teológico. A nação está fragilizada e caminhando em direção ao abismo porque a família que foi assim, a primeira instituição criada por Deus não foi igreja, não foi Estado, foi a família, não é? Então, a família, ela é a estratégia número 1 de Deus para fazer uma contenção do avanço do mal. Agora, como que essa família vai conseguir cumprir o seu papel se ela tem um conhecimento deformado acerca de Deus? Não é isso? Então, fechando aqui essa questão da reflexão, e aí eu citei ali, né, preparando essa palestra, uma afirmação do Charles Malik, e ali ele diz assim, que a igreja ela tem falhado no seu trabalho de evangelização, porque o seu trabalho de evangelização é salvacionista.
A igreja está preocupada em salvar a alma. E ali ele diz assim: se a igreja continuar apenas focada em salvar a alma, ela não vai conseguir avançar em uma outra dimensão que é muito importante, que é salvar a mente. Então, nós precisamos, nos dias de hoje, salvar almas ou salvar vidas, mas também focar em salvar mentes, porque as mentes estão sob ataque, principalmente aí do neoateísmo, né? Para a gente caminhar aqui, então, já fechando essa primeira aula, além da ameaça do neoateísmo, nós temos o cientificismo. No neoateísmo há uma proposta. Qual é a proposta? A negação da existência de Deus. Quando chegamos no cientificismo, a ideia não é mais negar a existência de Deus. Tanto faz Deus existir ou não existir. A questão aqui é que ele existindo ou não, ele precisa ser substituído. Olha que coisa interessante, ele precisa ser substituído. E ali nós temos, então, esse avanço da ciência. Aí é importante a gente pensar assim: a igreja, em um determinado momento, ela teve uma postura muito hostil com relação à ciência? Teve. Isso foi prejudicial? Também foi, também foi. Hoje, nós não podemos pegar a ciência e condená-la, mas estabelecer com ela um diálogo, não é isso? Há aproximações e contrastes entre ciência e fé, ciência e religião, e a igreja, ela precisa estar aberta a esse diálogo. E essa ciência surgiu principalmente ali, no contexto já da reforma protestante, não é? Com o avanço da matemática, a crença na ordem detalhada da natureza e também o próprio racionalismo da Alta Idade Média, que prepararam o terreno e as estruturas para esse espírito científico. Então, pensa bem, a ciência é uma coisa e o cientificismo é outra coisa, né? A ciência, ela tem o seu papel e a fé precisa aprender a dialogar com ela. No próximo slide aí, nós apresentamos algumas definições, né? Aliás, antes das definições, ainda essa questão do pano de fundo que vai se ali. Nós podemos olhar para a ciência e achar que a ciência também é muito uma coisa do nosso tempo. E não é. Já no período do Renascimento, e o Jean Delumeau vai falar bastante sobre essa civilização do Renascimento, ele vai dizer que lá já havia a sociedade aperfeiçoado a técnica de atravessar oceanos, do contrário, como teriam chegado aos novos mundos, inclusive ao Brasil, fabricar a fusão do ferro, servir-se de armas de fogo. Os conquistadores têm ali um aparato bélico realmente acima do tempo, não é? Aprenderam também a marcar horas graças ao motor, a imprimir e a utilizar a letra de câmbio, e não é demais dizer aqui que a reforma protestante só atingiu o ápice ou a quantidade de pessoas no seu contexto, teve o impacto que conseguiu, que teve, né? Também em função da invenção da imprensa, não é isso? Sem a imprensa, a reforma poderia ter tido aí um alcance bem inferior. Então, nós não podemos pensar que a ciência é uma coisa do nosso tempo. E, aliás, os árabes, naquele contexto do Renascimento, já dominavam ali moinho de água e de vento, as elevatórias de águas, para a gente ter aqui uma noção. E aí eu citei um autor, e ele aparece lá no seu e-book, quando ele diz que a ciência e a tecnologia islâmicas, lá no contexto ainda do Renascimento, superavam largamente as invenções da própria Europa. Então, não é exagero afirmar que, em certo sentido, o Islã foi o professor da Europa na questão do desenvolvimento científico. Quem tiver mais interesse em pesquisar vai perceber isso. O próximo slide tem até uma citação ali, acerca dessa revolução na área científica, o período histórico quando, na Europa Ocidental, compreendido entre o início do século XIII e o final do século XVI, lembra que eu disse do avanço da ciência no contexto da reforma,
É exatamente isso. Então, correspondeu na história da ciência. Não estamos aqui recorrendo à história do cristianismo, história da teologia, não. História da ciência, ao que se pode chamar de renascimento científico, quando ocorreram grandes transformações de ordem social, política, econômica, filosófica, religiosa, cultural e também técnica. Nesse pano de fundo, o cientificismo vai se formando, vai ganhando musculatura e ele será um forte concorrente aí, não é, para substituir o Deus judaico-cristão. Aí nós temos algumas definições do cientificismo e eu procuro sempre trazer aqui algum conceito, porque nas atividades e também na prova final, a questão do conceito é uma maneira da gente também entender o quanto o aluno, a aluna, conseguiu compreender melhor aí a disciplina, não é? Então, o cientificismo é a crença de que o conhecimento científico, esse derivado das ciências naturais, é a maior forma, ou talvez a única forma, do conhecimento, e esse cientificismo, ele é um desafio à fé cristã, por quê? Porque ele nega a verdade em última análise, que essa verdade possa derivar dos campos da moral, da estética, da experiência religiosa, e aqui está o problema, e até da revelação especial, que é a questão da teologia. Bom, então vamos lá. A ciência é importante, fundamental, essencial. Nós não teríamos chegado a esse nível de progresso sem a contribuição da ciência. Na ciência surgiu o cientificismo, e esse cientificismo é uma espécie de concorrente à crença na existência de Deus. De maneira bem simples aqui, né, a ideia é que o homem, fazendo uso da razão, vai desenvolver ciência e tecnologia, trará ao mundo, à humanidade, o progresso e, dessa forma, vai trazer felicidade, longevidade para a humanidade. De certa forma, é uma tentativa de trazer para o anterior da história aquele paraíso que a tradição cristã prega. Lá, o milagre é realizado por Deus, não é isso? Aqui no cientificismo, quem faz o milagre é a própria ciência. Há um descarte do sagrado, há um deslocamento de Deus do centro para a periferia da existência. E, pasmem, essa tem sido uma ideia, uma ideologia difundida principalmente em países com alto grau aí de desenvolvimento. É por isso que Deus lá está cada vez mais sendo questionado e nós temos percentuais assim bastante ínfimos de crença na existência de Deus, né? Para a gente terminar aqui essa primeira aula, para a gente fechar aqui, vamos caminhar um pouco aí, Kézia? Então, já falamos do neoateísmo, que é a tentativa de negar a existência de Deus, o cientificismo, que é uma tentativa de substituição de Deus. Pode passar, pode deixar isso aqui, Kézia, depois eles leem. E vamos aí, eu acho que tem mais um item 1.3, né? Item 1. Oh, meu Deus, não, volta lá no nosso mapa, Jesus. Ah, ok. Aqui nós temos, eu falei sobre a questão do crescimento do grupo sem religião. Não sei se vocês conseguem acompanhar bem aí no slide, né? Mas olha só, religião no mundo, 2 bilhões e 300 milhões, né? 380 milhões de cristãos, aproximadamente. Lembrando que, quando se pensa em cristão, não é protestante, é cristão católico e cristão protestante, junta tudo, né? Até o espiritismo entra na questão de cristianismo. Então, esses cristãos, na sua somatória, temos aí pouco mais de 2 bilhões. E logo atrás, o que vem? Muçulmanos, quase 2 bilhões. Quase 2 bilhões. E os muçulmanos estão tendo uma penetração assim, absurda na Europa, não é isso? Fazendo investimentos financeiros pesados na área política, na área científica, e a gente não sabe ao certo o que acontecerá aí nas próximas décadas, né? Agora, eu pergunto a você,
olhando para esse slide, qual é o terceiro grupo que mais cresceu? Aliás, do ponto de vista de proporção, é o grupo que mais tem crescido. O grupo dos sem religião, já passando de 1,2 bilhão de pessoas. Não é tempo, gente, não é tempo de se viver uma fé pálida, superficial. Não é. A igreja, a fé cristã, ela está diante de desafios. Eu presumo que talvez as pessoas que frequentam as nossas igrejas nem tenham noção do que realmente está acontecendo no mundo, não é? Então, olha esses dois elementos, essas duas expressões aí. De um lado, os muçulmanos, do outro lado, sem religião, e o cristianismo que tenta ainda manter essa hegemonia aí, esse primeiro lugar, não é? E juntando tudo, cristão, católico, cristão protestante, espíritas, colocando todos em um mesmo pacote para, então, dar essa representatividade. Bom, e aí, vamos caminhar um pouco mais aí, Kézia? Vamos caminhar um pouco mais. Pode ir um pouco mais. Pode caminhar um pouco mais aí. E tem 1.3. O pluralismo, nós já falamos aqui da negação, da substituição, e aqui a questão do pluralismo, que é a crença em Deus e em vários deuses. Essa questão do pluralismo vai ter várias representações, e por conta do horário aqui nós vamos acelerar um pouco. Pode ser o próximo slide. No próximo slide nós temos ali algumas manifestações, né, desse pluralismo. A questão do panteísmo, uma teoria filosófica que preconiza que Deus é tudo, tudo é Deus. Então não se reconhece Deus como uma pessoa que sente, pensa e age. É uma descaracterização, então, do Deus da Bíblia. Então, você acredita no Deus ou nos deuses, que bem entender. Temos o politeísmo também, que é a crença na existência de diversos deuses. Então, aqui não se critica a existência do Deus judaico-cristão. O que não pode dizer é que ele é único, né? Então, essa afirmação de que ele é único, isso gera hoje, dependendo do ambiente, numerosos transtornos. Vamos um pouco mais, são conceitos bastante simples, vocês estão acostumados já a lidar com eles, né? A questão do agnosticismo, o agnosticismo tem aqui uma dificuldade, ele não consegue provar que Deus não existe, mas também não prova que Deus não existe. Então, a questão ali é de uma certa neutralidade com relação à existência de Deus. Agora, o materialismo que, de certa forma, diviniza até a própria matéria e negando ali as realidades espirituais, porque elas, então, a realidade é totalmente material. A questão, por exemplo, Deus não tem como ser visto, ser tocado, ser apalpado, então Deus não está inserido na dimensão da matéria e, por essa razão, ele não tem importância, ou então ele precisa ser descartado, né? E para terminarmos aqui, 2 minutinhos eu termino, ou pelo menos vou apresentar alguma coisa aqui. Item 1.4, isso, 1.4, tem um ponto... Não, volta lá, Kézia, desculpa. Ainda na ideia do pluralismo, é isso mesmo. Ok, aqui está... Calma, Kézia, tenha paciência, serva de Deus. Aqui a questão de Deus na tradição filosófica, né? Deixa Deus lá na tradição filosófica. Vamos para o próximo, onde aparece ali as diferentes caricaturas a respeito de Deus, e isso exatamente aqui, né? O Mark Schiller diz que há uma lei essencial: todo espírito finito crê em um Deus ou em um ídolo. Tem também uma fala do Dostoiévski, quando ele diz assim, que aquele que nega a existência de Deus se torna escultor do seu próprio ídolo, não é? De modo que o ser humano vai, de alguma forma, crer em alguma coisa. Mas vamos pensar na igreja. E como é que está a crença na existência de Deus hoje dentro da igreja? Eu já não falei no início que um dos desafios da teologia no mundo de hoje é devolver à igreja o encanto, o fascínio pela doutrina de Deus, é porque lá dentro da igreja existe a crença
em um Deus que é pequeno demais, é uma afirmação, é do Phillips, e o livro dele é isso mesmo, né? Um livro pequeno, vale a pena você ter aí, seu Deus é pequeno demais, e ele analisa essas distorções acerca de Deus. Então, primeiro, Deus é um policial onipresente. Aqui se pensa em Deus enquanto aquela consciência que fica atormentando ali o pecador, quando ele faz alguma coisa errada, né? Essa consciência que gera no ser humano os mais diversos tipos de sofrimento, e não dá para confundir Deus com a consciência, porque a consciência pode ser desenvolvida, pode ser estagnada, e a consciência também pode ser pervertida. Por essa razão, a consciência não é um arquétipo, ela não é uma reprodução precisa da pessoa de Deus. No próximo slide, temos outra caricatura, outra deformação, que é o Deus resquício educacional. A ideia que se faz aqui é da criança que tem um pai, e esse pai passa a ser para ela uma representação de Deus. Mas isso pode ser terrivelmente perigoso, porque quem não teve uma boa relação com o pai, ela não conseguirá desenvolver também uma boa relação com a ideia da paternidade divina. Então, essa questão do resquício educacional, ela pode gerar também numerosos prejuízos e problemas no desenvolvimento da espiritualidade. E o que dizer do Deus ilustre ancião, aquele idoso digno de reverência e respeito, mas também que pode ser um idoso antiquado, retrógrado, ranzinza, é a caricatura de um Deus arcaico e desajeitado, o velho Deus Pai, traço da paternidade divina até do Brasil colonial. É uma confusão essas distorções, essas imagens, esses conceitos acerca de Deus. E o livro Deus é Pequeno Demais, tem mais outras aí, Kézia, na sequência, né? E aqui é o oposto de tudo. Eu não sei se na sua igreja tem, geralmente, sempre em qualquer igreja tem alguém que é santo demais, né? Dizem que o Melanchthon, o companheiro de Lutero na Reforma Protestante, ele era tão santo, tão santo, tão santo, que o povo achava que ele nem tinha pecado. E ele, por ser muito santo, ele perturbava demais a vida dos outros e até de Lutero. Aí um dia Lutero falou para ele, Melanchthon, sai aí, vai pecar um pouco. Deus precisa ter alguma coisa de que perdoar você, né? Então, às vezes, na igreja, nós vamos encontrar pessoas que são ultra santa, santa demais, e ela desenvolve ali uma ideia de um Deus que é uma perfeição absoluta. E essa ideia da perfeição absoluta gera escravidão, gera teatralização. Por quê? Porque olha a ideia dos fariseus. Você trabalha com um padrão de santidade tão elevado de Deus que ai daquele que não consegue atingir esse padrão de santidade. E aí vem o teatro, gente. Aí vem a maquete, a representação, porque ninguém consegue dar conta de atender todos os critérios da santidade de Deus, se não fora a obra da graça, gente, se não for a obra da graça, ninguém conseguiria atender esse padrão de santidade do Deus Todo-Poderoso. A nós, como Isaías, resta apenas a confissão, ai de mim, eu vou perecer. Sou pecador, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. O que sobra para nós? A morte, a morte. Então, essa é a ideia de um Deus que é uma perfeição absoluta, e no final, o que sobra para a gente é frustração, porque a gente não consegue atender o seu padrão de exigência, e surge, então, uma espiritualidade tóxica. E esse Deus seio divinal é o homem que acha que a vida é dura, e a vida é dura. Lembra da teologia lá do Rock Balboa? Teologia, né? Teologia, ele diz que a vida vai bater na gente, sim ou não? Vai bater com tanta força, e aí cabe a nós, gente, assimilar o impacto da vida e se tornar firme, resiliente, se levantar e enfrentar os desafios que estão à nossa frente, ou então cair, se entregar, se encurvar, jogar a toalha, sabe? E desistir de tudo. Essa ideia do Deus seio divinal é a ideia do ser humano que não desenvolve a sua maturidade. E quando ele chega diante das dificuldades da vida, ele forja a ideia de um Deus que lhe acolhe e lhe dá escape
para fugir dos desafios contundentes da vida. É uma imagem que tem gerado também sofrimentos e transtornos, porque a vida, mesmo a cristã, tem o seu pesar, tem a sua dor, e a gente tem que aprender a lidar com a vida quando a vida dói. Aliás, Filipenses diz que a dor coloca à prova as mais profundas convicções que nós temos a respeito de Deus. E quem quer andar com Deus, não adianta forjar a imagem de um Deus que protege da vida. Ele não vai proteger, ele vai caminhar conosco. Jesus disse, né? Estarei convosco todos os dias, mas não vai nos poupar da cova, vai estar conosco na cova, não é isso? Mas Deus, então, não pode ser essa imagem que nos protege dos desafios da vida. Para a gente terminar aqui, o último slide, eu acredito que seja o último, tem também. Ô Senhor da Glória, volta um pouco mais. Volto, isso. Tem também o Deus capturado, né? Esse Deus domesticado, aquele Deus do entretenimento pessoal, aquele Deus, né, que foi preso a uma gaiola, cercados de redutos, é como se as pessoas tivessem o monopólio do sagrado. E a gente cai nessa armadilha, né? Aí convidamos as pessoas para vir ao culto, venha tal dia, porque tal dia Deus vai fazer isso ou aquilo. Tá, e se Deus não fizer? Né? Se Deus não fizer. Aí, esses dias, alguém dizendo assim, não, mas se ele não fizer, eu coloco ele na parede. Aí o Alan Brizotti falou, e onde é que você vai encontrar a parede para o tamanho da costa de Deus? Né? Então, assim, a gente vai desenvolvendo umas paranoias, umas loucuras, e Deus não está capturado. Deus não é refém de ninguém. Deus não é domesticado. Você marca para Deus agir de um jeito, ele te surpreende. Não é isso? Você espera de um lado, ele vem de outro. Você espera de um jeito, ele surge de maneira inesperada. Jesus disse que o Espírito é livre, ele sopra, sabe, onde ele quer. Ninguém sabe de onde ele vem, ninguém sabe de onde ele vai. Se você quer caminhar bem com Deus na sua jornada, entenda que não dá para capturar Deus. Deus é soberano e livre. E para terminar, mancha irremovível. É a nódoa de decepção, de desapontamento, de ressentimento e de frustração. É a imagem do Deus que falhou. É a imagem do Deus que não fez com que a vida seguisse o plano que nós apresentamos a ele, porque ele é livre, ele escolhe a via por onde ele quer trafegar, fazer do jeito que ele deseja, e quando ele não faz da maneira que a gente espera, a gente então se posiciona dessa maneira. Ele é uma mancha, não é? Esse é um Deus que eu não quero para a vida. Quantas pessoas nas nossas igrejas com essas imagens distorcidas? Que Deus tenha misericórdia, né? Que Deus tenha compaixão, porque, na verdade, a gente precisa aprender que Deus é livre, Deus é soberano, e ele certamente tem algo infinitamente melhor e maior para todos nós. Amém? Eu acho que deu aí, né, Kézia, o primeiro tempo, e aí depois a gente volta. Eu tenho algo mais para essa aula de hoje, tá bom? Muito bem. Nós voltamos daqui 10 minutinhos. Nós nos vemos então 21h18, 21h20, a gente se encontra aqui, tá bom? Até já já.
Olá, vamos voltando para o nosso segundo turno de aula, para os últimos minutos aí da nossa aula de hoje. Muito bem, já estamos de volta. Professor, fique à vontade, senhor. Ok, Késia, alunos e alunas da Faculdade Salem, vamos aí para a nossa etapa final. Nossa primeira aula foi bastante conteúdo, né? Muita coisa, muita riqueza aí para essa matéria sobre Deus, bendito Deus Todo-Poderoso. Bom, nós já falamos basicamente sobre 4 temas fundamentais aqui para a primeira unidade. O neoateísmo e a negação de Deus. Falamos também sobre o cientificismo enquanto tentativa de substituir Deus. Falamos sobre o pluralismo com uma amplitude de propostas ali, não é? Acerca de Deus. E também trabalhamos um pouco aí essa questão das diversas caricaturas acerca do Deus judaico-cristão que foram se formando nas comunidades de fé. E isso faz com que muitas pessoas tenham uma ideia bastante reduzida acerca de Deus, ou até mesmo distorcida. Quem acha que isso não pode acontecer, olha, Jó disse assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Me parece que há uma experiência de Jó com Deus, e essa experiência termina ajustando a teologia dele. E, gente, teologia, ela tem também a responsabilidade de nos direcionar no que diz respeito à compreensão mais precisa acerca do Deus da Bíblia, porque uma má teologia pode ser devastadora para a nossa espiritualidade, não é? E aí, nós temos no texto uma fala dizendo que Deus, já que nós queremos conhecer Deus, né? Deus ultrapassa o que nossas mentes podem compreender. Então, nós queremos conhecer, compreender melhor Deus, tem que partir desse chão, tem que partir dessa realidade. Deus ultrapassa as nossas mentes. Da mesma maneira como o universo físico excede imensamente o que nós podemos ver com os nossos olhos, né? O mundo é infinitamente maior do que aquilo que a gente consegue ver. E com Deus não é diferente. E o que percebemos é real e confiável. Só que, em termos espirituais, a nossa visão é limitada. E aí vamos desistir de estudar Deus porque nosso conhecimento é limitado? Não. Coríntios, né, Paulo diz: agora vemos como em espelho, obscuramente, mas chegará o dia que nós conseguiremos enxergar com mais clareza. Nossos olhos precisam ser abertos e nossa visão curada, caso queiramos ver Deus adequadamente. 2 coisas: a abertura dos olhos e também a cura da nossa visão, para que a gente tenha uma melhor compreensão do eterno Deus. Próximo slide, vamos finalizar aí o que nós temos aqui nessa proposta, e eu vou ver se consigo finalizar com vocês, pensando um pouco sobre o trabalho da apologética no que diz respeito à crença na existência de Deus. Pode passar, esse aqui é apenas um slide, né, dizendo como que Deus pode dar sentido à vida, porque Deus é quem responde à questão da identidade, quem sou eu, do propósito, por que estou aqui, do valor que eu importo e da ação, o que eu faço, tem alguma importância, tem alguma relevância, e tem também um 5º elemento aí das perguntas mais intrigantes da humanidade, né? A maneira como eu vivo importa, é a questão da moralidade.
Deus é quem dá, portanto, esse sentido à vida, né? E o Theodore Dalrymple também disse assim: não é tão fácil como se poderia supor livrar-se da ideia de Deus. E nós estamos falando, o Dalrymple não é um teólogo, não é um pastor, não é? Mas ele está reconhecendo que não é tão fácil como se poderia supor livrar-se da ideia de Deus. Eu acho que aqui encerra, né, Kézia? Eu acho que a questão dos nossos slides, né? Essa é uma fala do Campos, de um texto que nós vamos trabalhar aqui. Basicamente, os últimos slides nos dirão o seguinte: nós temos uma mente muito limitada, estamos lidando com um ser de máxima excelência, e como é que nós vamos conhecer esse Deus? Não tem outro jeito, senão através da revelação. E essa revelação, ela vai se processar, né, na maneira como Deus se torna conhecido, nas obras da natureza, no desenrolar da história, na constituição da própria natureza humana e através da sua palavra. Nós chamamos nas primeiras, né, de revelação não verbal, e essa revelação não verbal não tem necessariamente uma conotação redentora. É diferente da revelação de Deus através da palavra e através de Jesus, porque ali sim nós temos uma revelação em grande proporção e com uma conotação redentora, isto é, Deus se tornando conhecido com o propósito de estabelecer com o ser humano um relacionamento. Eu acho que com isso, né, a gente fecha ali a definição de revelação. Agora, para a gente, pode tirar, quer dizer, já fechamos aqui a proposta da aula de hoje, né? Muita coisa, foram, né, apenas alguns poucos detalhes ali, e eu quero encerrar falando um pouco com vocês sobre a questão da apologética. É um bônus, né, um acréscimo que eu trouxe aqui para vocês. Vamos ver se a Kézia consegue trazer para nós essa questão da apologética, que é a defesa racional da fé cristã. Gente, é isso aí. Neoateísmo, cientificismo, entre outros desafios na atualidade no que tange a crença na existência de Deus, estão aí e representam desafios significativos para o cristianismo. Como que nós vamos responder? Somente através da oração? Somente através da crítica rasa e vazia? Não, não. A Igreja do Senhor precisa se estruturar melhor na área da apologética, na área da defesa racional da fé cristã. O Michael Green tem um livro que ele trata da igreja, principalmente lá nos seus primórdios, e ele diz assim, que a capacidade de se envolver em uma apologética persuasiva e suplantar seus críticos em argumentação foi uma das causas do crescimento das primeiras igrejas cristãs. Bom, o que o Green está dizendo para nós é que, diferente do que o anti-intelectualismo que está arraigado em tantas e tantas igrejas na atualidade, a arte de pensar com profundidade, ela não é refratária à fé cristã. Pelo contrário, a igreja surgiu tendo, então, na sua linha de frente, uma apologética persuasiva. Lembra quando eu falei aqui do neoateísmo, que é, sim, uma defesa acalorada, apaixonada dos pilares refratários à fé cristã, dos argumentos contrários da existência de Deus? Pois é, a igreja nasceu com uma chama, com um fervor, com um ardor, quando se tratava de defender as suas doutrinas fundamentais, entre elas a crença na existência de Deus. O J.P. Moreland, ele também diz que hoje uma das dimensões do triângulo do reino é o restabelecimento do conhecimento, isto é, da apologética. O que eu estou dizendo para o aluno, para a aluna da Faculdade Salem, é que foi-se o tempo, gente. Foi-se o tempo
de se subir ao altar, falar qualquer coisa acerca de Deus e a gente ter uma resposta positiva por parte do auditório. Hoje, as nossas ovelhas, as pessoas que servem a Deus nas nossas comunidades de fé, têm acesso às mais variadas ideologias, às mais variadas correntes, aos mais diversos ensinos, e essas pessoas estão antenadas e acompanhando diversas transformações, principalmente no âmbito das academias, das universidades, né? Dos espaços de construção de conhecimento. Nós temos ali uma grande barreira e grandes críticas estão sendo feitas ali concernente à fé cristã. E nós precisamos de uma igreja também intelectualmente mais bem preparada. O próximo slide aí vai mostrar para nós o que nós percebemos ali anteriormente, é que a igreja nasceu com uma apologética persuasiva e com argumentos muito fortes diante de um contexto pagão para defender a fé cristã. Moreland diz que hoje a igreja precisa entender que conhecimento faz parte ali do triângulo do reino, ao lado de mais 2 outros fatores, não é? E veja, a guerra cultural hoje está sendo travada onde? No âmbito das ideias, dentro das próprias comunidades de fé e fora dela. Nós não conseguiremos defender, sabe, a doutrina da existência de Deus se não articularmos melhor a nossa teologia, os nossos pilares, os nossos fundamentos. E a apologética, no grande mercado das ideias, tem uma árdua tarefa na apresentação e na defesa dos temas centrais da fé cristã, inclusive a doutrina de Deus. Próximo slide, a gente tem ali algumas observações, né, que muitos cristãos hoje desprezam a apologética porque ela parece muito intelectual, muito abstrata e até mesmo muito racional. Outros entendem como uma disciplina que visa a preparar o crente para vencer disputas teológicas contra hereges, e essa visão distorcida da apologética também gerou uma certa hostilidade entre os próprios cristãos, porque para muitos não soa bem a ideia de se ler Bíblia para ficar estabelecendo debates contra pessoas que não fazem parte da fé cristã. E esse tipo de apologética, de fato, ela tem pouco a contribuir, se é que contribui de alguma forma. Vamos um pouco mais. Aí nós temos a ideia de uma apologética bíblica. Então, entenda a apologética como essa defesa racional da fé cristã e incluso ali na fé cristã a doutrina da existência de Deus. Na sua primeira carta, Pedro 3,15, ele diz: estais sempre preparados para responder, oferecer uma apologia a todo que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É quando alguém chega para você e você está falando da sua fé em Deus, do seu amor por Deus, da sua devoção a Deus, e essa pessoa quer que você fale para ela, né, a razão dessa sua esperança, por que você acredita nesse Deus, quem é esse Deus, né? Como que você pode apresentá-lo, como que a pessoa pode conhecê-lo, como ter certeza de que esse Deus realmente existe. Então, Pedro está dizendo: estejam preparados. E esse apelo de Pedro é um apelo que deve, de novo, voltar às nossas igrejas hoje e a gente se preparar melhor para articular a nossa fala acerca de Deus. Caminhando um pouco mais aqui sobre a questão dessa apologética, diversos autores dizem que Pedro, melhor que qualquer outro apóstolo, certamente é o mais indicado para falar acerca dessa temática aqui da apologética, porque nenhum outro tem um testemunho melhor, mais primitivo e mais forte. É como se Pedro estivesse dando ali um conselho à igreja, e entre os conselhos, já na reta final do seu ministério, ele orienta a igreja a estar preparada para fazer a sua apologia, para fazer a defesa de sua fé. Vamos um pouco mais, tem bastante coisa aqui ainda para a gente caminhar um pouco, né? Então, Pedro, quando escreve o seu texto, ele está orientando a igreja a não ceder a expressões de sociedades e culturas,
é uma ideia que hoje nós também temos. De uma frente, o neoateísmo dizendo que esse Deus não existe, do outro lado, o cientificismo dizendo para nós que nós não precisamos de Deus, o que nós precisamos é do ser humano desenvolvendo ao máximo o seu potencial de racionalidade, porque usando a sua racionalidade, ele desenvolve tecnologia, essa tecnologia traz progresso, o progresso sendo estabelecido em todas as culturas e civilizações vai trazer ao ser humano felicidade, e essa felicidade será desfrutada por maior longevidade, porque é isso que se promete aqui, é uma espécie de mito do progresso que faz frente à proposta da escatologia cristã do paraíso que Deus tem prometido àqueles que são fiéis. Então, o conselho de Pedro sobre defender a nossa crença em Deus também se encaixa aqui, e nós não podemos ceder a expressões de sociedades e culturas com todas essas propostas no que tange à doutrina de Deus. E também a não dar munição para a coletividade pagã atingir a sua honra. Lembra que eu disse que a doutrina de Deus não visa apenas a ampliar o nosso repertório bíblico-teológico. Não, há uma outra incumbência aqui dessa doutrina de Deus, que é forjar em nós, cristãos e cristãs, mais preparados para a vivência da fé cristã, porque não adianta ter uma boa apologética, um bom discurso e um padrão de vida que desconstrói a bela teologia, os belos argumentos que nós apresentamos aí a respeito de Deus, não é? E Pedro também orienta a igreja a engajar-se no testemunho ativo, tanto por pregação como também por conduta santa. Eu vou insistir nisso aqui, né? Porque, além de teólogo, essa função pastoral, ela me pesa aqui sobre os ombros, e eu preciso dizer aos irmãos e às irmãs, alunos e alunas aqui da nossa Faculdade Salem, que a defesa da doutrina de Deus, ou uma apresentação, né, mais precisa de Deus, envolve tanto a pregação, e aqui a gente fala, e eu já falei muitas vezes, aquele adágio popular, né, aquela afirmação que veio até do próprio ambiente cristão, né? Pregue o evangelho e, se possível, e se necessário, use palavras. Qual é a máxima por trás dessa afirmação? É que a nossa vida comunica mais o evangelho do que aquilo que nós estamos dizendo. Isso é verdade. Agora, Pedro não está orientando a comunidade apenas a ter uma conduta santa. Não. Ele está dizendo que essa conduta santa deve também caminhar com a apologética, deve caminhar também com a defesa racional da fé cristã, e aqui nós chamamos isso de pregação. A igreja, para fazer frente aos desafios da pós-modernidade, precisa alinhar uma pregação com profundidade, bem fundamentada, e também, é claro, um padrão de vida que seja compatível com aquilo que ela ensina, não é? Caminhando um pouco mais aí, já aqui nos últimos minutos, né? O tempo hoje, santo Deus, né? O tempo hoje. Então, a ideia que nós temos aqui da palavra apologia, que denota, então, essa defesa ou essa resposta que o cristão sempre deve estar pronto para dar aos de fora, aos oponentes, com respeito à sua esperança. Isso é um aspecto, mas não apenas. Nós também precisamos de uma apologética que não seja apenas, sabe, ficar se digladiando, debatendo com pessoas hostis na fé cristã. Há um padrão acerca de apologética no slide seguinte aí, né? O Stanley Horton, teólogo de tradição pentecostal, quando ele comenta a carta de Pedro, ele diz que, no contexto de Pedro, a apologia era, sim, uma resposta ou uma defesa usada, principalmente nos tribunais, né? Para aqueles que são aí da área jurídica, das ciências jurídicas, entendem bem a questão da apologética ali. No entanto, ele diz que essa mesma apologética não se trata apenas de discursos, de defesas de um determinado cliente diante
de magistrados, diante de acusadores. Não, ele está dizendo que essa mesma abordagem da apologética, ela pode se manifestar em casa, né? Quem tem filhos aí sabe o quanto que surgem de dúvidas na caminhada, filhos pequenos, adolescentes, jovens, aqueles que estão nas universidades, a crítica pesada, o neoateísmo batendo, sabe? Um levante de uma cultura anti-Deus, criticando os pilares, os fundamentos da fé cristã. Então, essa apologética também vai se estabelecer dentro de casa. Me vem à mente Deuteronômio capítulo 6, quando Deus diz aos pais que eles deveriam ensinar aos seus pequeninos, não é isso? Que há um único Deus. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, não é? Então, o menino, a criança hebreia, o menino hebreu, lá no Antigo Testamento, as primeiras palavras que aprendia não era papai e mamãe, como se incentiva na cultura de hoje, era um chamar, né? Era exatamente a questão de Deus ali. Então, Horton, essa mesma apologética, ela deve se estabelecer em casa, deve se estabelecer na rua, né? Saindo, então, ali dos ambientes domésticos ou mesmo dos ambientes da própria comunidade de fé, na rua, no trabalho, no supermercado, onde quer que tenhamos contato com incrédulos, mas também com aqueles que já conhecem a fé cristã e que não têm ainda uma doutrina de Deus ou um conhecimento apropriado das demais doutrinas da fé cristã. Gente, é desafiador pensar essa doutrina de Deus no contexto de hoje e o quanto que as pessoas precisam conhecer a respeito de Deus, e Deus nos chama para fazer frente em todas essas dimensões, em todas essas áreas. É na igreja, é em casa, é na rua, é no trabalho, é no supermercado, onde quer que nós tivermos contato com outras pessoas, ali há a necessidade de se falar a respeito de Deus e dar às pessoas explicação sobre a razão da nossa fé. Caminhando um pouco mais aí, ainda pensando, né, na questão ali da apologia, ela se desenvolveu em um ambiente hostil à fé. E a gente percebe que, no caso do Brasil, ainda não há necessariamente, né, uma hostilidade à fé cristã. Aqui, por exemplo, em Campo Grande, nossa igreja tem uma equipe de evangelismo que sai às ruas, que vai ao centro da cidade e prega ali com aquelas cordetas, distribui literatura, ora no meio da rua. É um Pentecoste só no centro da cidade. Aleluia! Né? Bom, mas se estivermos em um contexto europeu, já não dá para fazer isso. Você não pode invadir a privacidade de outra pessoa. Aliás, há até uma punição severa quando alguém se sente ofendido, né? Quando ela se sente invadida na sua privacidade por outra pessoa que queira compartilhar a sua religião. Nós ainda não estamos vivendo um contexto tão desfavorável à fé cristã, não é? Mas muitos outros irmãos de outros países estão vivendo exatamente essa realidade. E como é que nós vamos, gente, proteger a nossa fé, defender a nossa fé? Não é apenas orando, tem que orar, isso é fundamental, tem que ter um padrão de vida condizente com o Evangelho, mas nós precisamos também traduzir o Evangelho em uma linguagem apropriada, atraente e envolvente para o público-alvo para o qual estamos ali direcionando a nossa pregação. Já encerrando aqui, tem mais algum slide aí, Kézia? Eu acho que tem mais alguma coisa, né? Volta ali naquele outro. Isso, aqui. Eu acredito que seja uma fala do Alistair McGrath. Eu já falei para vocês aqui do Alistair McGrath. Nós temos, de um lado, em uma universidade, o Richard Dawkins, dando aula em uma sala, e basicamente ali, né, jeito de falar, mas na mesma universidade, muito próximo, tem o Alistair McGrath, que é um cristão, um teólogo de tradição reformada e um teólogo de altíssimo nível intelectual. Portanto, Deus também tem os seus caminhos, e no mesmo lugar onde está o Papa do neoateísmo,
A maior voz do neoateísmo também tem um teólogo cristão, sabe, da prateleira de cima, sofisticado intelectualmente, com um currículo muito expressivo e defendendo ali a fé cristã. Alistair McGrath, ele vai perguntar como o cristão pode explicar a sua fé de um modo que faça sentido para quem está do lado de fora da igreja. Gente, aqui comigo, né? As câmeras estão todas fechadas aí, não estou vendo ninguém, mas Deus está vendo, hein? Vocês espero que estejam por aí, viu? Com exceção daqueles que assistirão depois, né? Mas olha, nós temos que pensar acerca disso. Nós temos que pensar como o cristão vai explicar a fé de um modo que faça sentido para quem está do lado de fora da igreja. Os nossos cultos, e eu tenho me tornado até um pouco azedo com relação aos cultos das liturgias, é extremamente estranho para uma pessoa que não compreende o nosso código linguístico. Imagina alguém entrando a um templo cristão, a uma igreja evangélica, pela primeira vez, e aí quem está lá no altar fala concupiscência, né? A pessoa nunca ouviu essa palavra na vida. Não é mais fácil assim falar desejo, né? Aí a gente canta umas coisas que não faz sentido para ninguém, e a gente bota tudo na costa do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que dê seu jeito de convencer o pecador que aquilo que a gente está dizendo faça sentido. A gente não sabe nem orar, né? Para começo de conversa, a gente não sabe nem orar. Briga com Paulo. Paulo falou que a gente não sabe nem orar como convém, aí o Espírito tem que chegar para Deus com gemidos inexprimíveis para dizer para Deus o que é que a gente... né? Então, assim, precisamos pensar, gente, na mensagem que nós estamos pregando acerca de Deus. Esse Deus faz sentido para alguém que não faz parte da nossa ambiência, do nosso convívio, da nossa tradição? Como reagir à compreensão equivocada ou às ideias deturpadas a respeito da fé cristã? Por exemplo, esse evangelho triunfalista, esta mensagem de um Deus que é o Deus apenas dos vitoriosos. Alberto Fernando Roldan, na obra Para que Serve a Teologia, ele explica que um dos males terríveis da teologia da prosperidade foi que ela deformou o conceito do Deus judaico-cristão, ou Deus da Bíblia, ou Deus único e verdadeiro. Porque para a teologia da prosperidade, Deus é o Deus do vencedor, daquele que está por cima, não daquele que está por baixo, daquele que é cabeça, não daquele que é cauda, daquele cuja vida deu certo, está dando certo, e ele pode então esfregar na cara dos ímpios, pagãos, pecadores, desgraçados, o quanto que Deus é na vida dele. Oh, meus queridos irmãos, as pessoas que estão nas nossas igrejas, que estão vivendo as fases mais distintas e diferentes. Às vezes cometemos, sabe, o impropério de perguntar: quantos estão felizes com Jesus ou com Deus aqui? Levante a mão. E ali só a mulher sabe o problema que ela tem tido no casamento, só a mãe sabe a dor que ela carrega de problemas com os filhos perdidos de tantas formas e de tantas maneiras, quantos pais de família que mal conseguem recursos para minimizar as dívidas e não conseguem proporcionar o mínimo de qualidade de vida para os seus filhos, homens e mulheres para os quais a vida não deu certo, homens e mulheres para os quais a vida tem se demonstrado um desafio absurdo, e sem contar naqueles que pensam até na autoextinção da vida porque não encontram forças e recursos para lidar com a sua dor, com seu peso, com seu fardo. Esse Deus dos vitoriosos, esse Deus daqueles cuja vida deu certo, o que ele tem para dizer exatamente para esse homem, para essa mulher? Eu acho que nós estudamos de maneira tão errada o Evangelho de João, capítulo 5, quando o Deus da vida, o Deus da cura passou ali e ele curou apenas um homem, e a narrativa bíblica diz que lá havia uma multidão de gente arrebentada e ele leva cura apenas para um. O que nós temos enquanto teologia para o resto da multidão que permanece lá? O que nós pregaríamos para ela? O que nós diríamos para ela? Porque essa multidão certamente diria para nós: como pode esse Deus ser tão rico,
ser tão poderoso, ser tão maravilhoso? Como é que esse Deus que você está dizendo é tudo isso, que me ama, que ele se interessa, que ele se preocupa comigo, se ele esteve aqui e curou um só? Por que curou aquele e não a mim? A dor dele é maior do que a minha? Ele é mais importante do que eu? O que é que ele tem que eu não tenho? Gente, tem pessoas que a vida não deu certo e não vai dar certo. E qual mensagem você tem para dizer a essas pessoas em nome do Deus que você professa? Por isso precisamos desesperadamente de apologética, de uma compreensão desse Deus tremendo, desse Deus que nem sempre vai resolver tudo, desse Deus que nem sempre vai colocar tudo no seu devido lugar, mas ainda assim, ele é digno do nosso amor, da nossa reverência, da nossa resiliência, da nossa persistência. E ele entende a nossa dor, as nossas dúvidas, as nossas angústias, os nossos desesperos. É esse Deus que esse mundo arrebentado, que esse mundo quebrado precisa ouvir. McGrath continua dizendo como comunicar a nossa cultura, a verdade, os atrativos e a alegria do evangelho cristão. Porque, pasmem, esse evangelho que para muita gente também só é sinônimo de dor, também é um evangelho que transforma, também é o evangelho que liberta, também é o evangelho que nos coloca de pé, também é o evangelho que nos faz abrir caminhos novos para dentro da vida. E é por isso que a apologética vem nos ajudar. É disso que se trata, tradicionalmente, a disciplina de apologética. E ela é a nossa companheira nessa disciplina, nessa caminhada. Deus é grande demais. A gente não consegue dar conta dele. Mas o que ele revelou é suficiente. Deus ainda continua passando nas fendas da rocha e dando sinais da sua glória, da sua presença, do seu poder. Deus é maravilhoso, gente. Deus é tremendo. Deus está conosco. E através de Jesus, não é? Ele está conosco, estará conosco todos os dias até a consumação de todas as coisas. O que é que a gente precisa? A gente precisa conhecê-lo, a gente precisa amá-lo, a gente precisa servi-lo. Esse é o desafio da nossa disciplina de teontologia. Então, não sei como é que foi o seu dia, não sei como que você está começando a semana, mas Deus certamente vai nos ajudar, vai nos dar graça, vai nos dar força, vai ajustar a nossa compreensão teológica para que a gente viva de maneira que o nome dele possa ser glorificado, possa ser exaltado. Amém? Késia, é isso aí, pode liberar os nossos slides, né? E aí eu queria terminar orando. Não dá para falar de um Deus tão grande, tão maravilhoso e terminar uma aula dessa sem uma oração, tá bom? Então, onde quer que você esteja, se você puder liberar a sua câmera aí, deixa o microfone desligado, né? Mas libera a sua câmera aí para a gente orar junto, para a gente falar com Deus aqui. E eu não sei qual é a dor, qual é a angústia, o que você tem passado, o que você tem enfrentado, mas nós vamos falar com Deus agora, encerrando a nossa aula, e depois, se alguém tiver alguma pergunta, eu fico aí mais um tempinho para falar com vocês. Vamos orar. Ó Deus, hoje nós começamos a disciplina de teontologia, e o nosso desafio é tentar te conhecer melhor. Não é fácil, porque nossa mente é limitada, e além da nossa mente ser limitada, tem muitas vozes negando a sua existência, outras vozes tentando substituí-lo, e outras vozes nos confundindo, de modo que às vezes é tão difícil a gente ter uma compreensão mais apurada do Deus único e verdadeiro. Mas, Senhor, Senhor, nos ajude. Nós queremos conhecê-lo, nós queremos amá-lo, nós queremos servi-lo. E precisamos que o seu Espírito Santo atue de maneira poderosa em nossa mente, em nosso coração, trazendo a clareza da sua palavra. E nos ajude, Deus, nos ajude nesta jornada. Eu sei que, às vezes, as experiências, as circunstâncias
As adversidades colocarão a nossa fé à prova, mas ainda assim, nos ajude a te amar, independente dos tempos, das circunstâncias, dos momentos que nós estamos vivendo. Nos ajude, Deus, a perceber que o que acontece do lado de cá da vida não significa que é uma prova, uma evidência de que o Senhor nos ama ou não, porque a prova maior do seu amor está na cruz. E quem quer saber se o Senhor realmente o ama, basta olhar para a cruz. Lá está a prova incondicional do seu amor para conosco. Nos ajude, nos sustente, nos faça caminhar de modo, ó Deus, que o nome do Senhor seja glorificado. É o que nós pedimos e nós também te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Kézia, é com você, minha irmã. Muito bem, queridos. Muito obrigada. Obrigada, professor. Nós nos encontramos na próxima aula. Que boa aula, viu? Que aula edificante. Glória a Deus pela tua vida, professor. Muito obrigada.